O que é uma usina hidrelétrica e como funciona? Já parou para pensar como essas gigantes estruturas construídas em rios são as principais responsáveis por manter os apagões longe de nossas casas? Mate sua curiosidade. Antes de mais nada, você sabe o que é uma usina ou central hidrelétrica? Uma central hidrelétrica é uma construção arquitetônica situada em ambiente propício para a geração de energia, onde já citei, serve para gerar energia elétrica utilizando uma fonte quase inegostável, a água. O modo de utilização da água para gerar energia se dá através do leito de um rio, ou seja, o leito natural do rio é represado para se formar um espelho gigante de água. Estudos são realizados para que a construção não destrua totalmente a arquitetura perfeita criada por Deus. Como o ser humano não consegue ser perfeito, as usinas geraram alguns efeitos colaterais do meio ambiente, como alagamento em áreas indesejadas. Aumento do nível do rio pode mudar o curso do rio que está represado, de forma que este ato prejudique fauna e flora da região. Apesar disto, as usinas hidrelétricas ainda são uma fonte de energia mais barata e, sem dúvida, mais limpa se comparada às usinas nucleares ou de petróleo e carvão. Vamos ao que interessa. A água represada gera uma energia hidráulica passando através das comportas da usina. Esta energia hidráulica é convertida em energia mecânica ao passar pela turbina. Depois vamos ver cada componente especificamente. A turbina passa esta energia ao gerador que armazena a eletricidade. A energia gerada é direcionada prontamente para uma ou mais linhas de transmissão interligada na rede de distribuição elétrica. O Brasil tem a maior usina hidrelétrica do mundo, que também pertence ao Paraguai. Acontece que a usina localiza-se na divisa dos dois países, sendo assim, é uma usina binacional, responsável pelo abastecimento de 16,4% da energia gerada no Brasil e 71,3% do consumo paraguaio. Itaipu Binacional tem a capacidade de geração de 14 gigawatts e já teve uma geração anual de 91 terawatts em 2009. Em contrapartida, a barragem das Três Gargantas na China gerou 79,4 tegawatts neste mesmo ano. Nos tempos modernos, com a mobilização de organizações não governamentais contra o desmatamento e agressão do meio ambiente, muitas polêmicas e questionamentos são feitos com relação à construção de novas usinas hidrelétricas ou outras formas de geração de energia. Uma das polêmicas foi informada na mídia com certa repercussão, foi a construção da usina hidrelétrica em Belo Monte, enquanto o governo defende a construção como forma de garantir o abastecimento de energia elétrica nos próximos anos. Moradores locais, entidades e especialistas reclamam que os riscos ambientais podem ser mais prejudiciais do que os benefícios econômicos que virão. Voltando ao assunto em questão, a construção das usinas hidrelétricas se dá em locais onde é possível aproveitar os desníveis naturais dos cursos dos rios, além de garantir uma vazão mínima para que a produtividade não seja prejudicada, a quantidade de água disponível em um determinado período de tempo e altura de sua queda. E é justamente por causa dessa vazão que algumas vezes ocorrem apagões no Brasil. No período de seca, o volume do rio diminui e, consequentemente, a energia produzida. Aí vem os apagões e adeus internet, novela e banho quente. Mas como funciona uma usina hidrelétrica? Desde a represa até a distribuição de energia, a água tem o papel principal deste ciclo, seguida pelas turbinas, os geradores, o transformador, o fluxo de saída e as linhas de transmissão. Vamos ver item por item para ficar bem explicado. Barreira ou represa é onde fica armazenada a água que vai gerar toda a energia. O leito do rio é represado para que a água se acumule de forma que não falte água durante a geração de energia. Em tempo de seca,
o nível da água cai ocasionalmente. Assim, um racionamento de água e, consequentemente, de energia elétrica. Em algumas usinas, como em Itaipu, o espelho de água pode chegar a 1.350 km². É muita água. A represa é responsável, infelizmente, pelo impacto ambiental, apesar de ser uma atração para turistas e suas atividades de lazer. Canal. O canal nada mais é do que um duto por onde a água entra até encontrar-se com as turbinas. Assim que a porta ou comporta é aberta, a água flui através do canal com uma pressão obscura devido ao tamanho dos dutos. É esta pressão que vai fazer com que a turbina faça seu trabalho com excelência. Turbinas. As turbinas são como um ventilador, porém com as asas na vertical. Estas asas, em contato com a água sob muita pressão, giram em torno de seu próprio eixo. As lâminas podem ter mais de uma formato de curvas, retas, discos. Normalmente giram em torno de uma taxa de 90 rotações por minuto, RPM. Geradores. Os geradores são geralmente feitos de filamento de cobre autocondutor de energia ou ímãs. O giro das turbinas fazem com que o ímã condutor em atrito elétrico com o filamento de cobre produza energia que será coletado pelo transformador. O funcionamento do gerador é praticamente igual à geração de energia por força mecânica, só que acionado por água e não por um motor a gasolina, por exemplo. Transformador. O transformador recebe a energia produzida pelos geradores e aumenta a tensão da corrente elétrica até o nível adequado à sua condução que vai para o centro de consumo. O transformador serve para potencializar a eletricidade ao ponto de abastecer as linhas de transmissão que vão direcionar a energia para o centro de distribuição. Fluxo de saída. O fluxo de saída é responsável por recolocar a água utilizada na criação da energia de volta ao leito do rio, numa tentativa de recolocar os rios em seu curso normal. Linha de transmissão. As linhas de transmissão, como o próprio nome já diz, transmitem a energia gerada por inúmeros centros de distribuição e espalhamento pela sua região. São aquelas antenas enormes instaladas próximos às rodovias. As linhas de transmissão são responsáveis por levar a energia elétrica da usina ao consumidor. Às vezes utilizamos nossos computadores, assistimos televisão, utilizamos coisas que estão ao nosso cotidiano através do senso comum. Não nos perguntamos por que certas coisas funcionam, ou você já pensou o que seria de nós por uma semana sem energia elétrica, mas isso é assunto para outro dia.